Olá, pessoal, tudo bom? Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Eu sou Tanaka, watashi wa Tanaka desu. E sou japonês, そして私は日本人です。Esta semana também vamos aprender o japonês corretamente comigo. 今週も私と一緒に正しい日本語を学んでいきましょう。Então, vamos começar. それでは始めましょう。O tema de hoje é o seguinte: como dizer verbo colocar em japonês? O que eu reparei é que o português, né, várias situações pode expressar com a palavra colocar. Só que em japonês, em cada situação dessas, tem diferença as palavras. Não dá para utilizar uma palavra para todas essas situações que dá para expressar, né, com a palavra colocar, igual ao português. É complicado. Por isso, né, eu achei bem interessante e importante aprender corretamente em japonês, como expressa, né? Por isso, vamos aprender hoje, né? Ikimashou. Então, vamos lá. Agora vou mostrar para vocês, né, que variações. Agora, verbo colocar, uma das dessas é assim, que escreve. E como falar é o seguinte: oku, 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 né? Colocar. Combina, né? Com figura. Oku. Próxima. Também, né? Outra expressão é assim: ireru, 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 ireru. Essa aqui é a segunda. Agora a terceira. É assim: kakeru, 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 kakeru. Assim, né? Vamos ver outra. É assim: tsukeru, 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 tsukeru. Tá certo? E mais uma outra que é, né? Desculpa, tinha esquecido de mostrar, né? Tsukeru, tsukeru. Assim, ó. E agora aqui é o último, né? Que é assim, ó: hameru, 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 hameru. Tá certo? Né? Até aqui já passei 5 palavras que dá para traduzir colocar em português. Em que situação usa e por que existe assim variações? Né? Eu também não sei por que existe tem essas variações, mas, né, como existe, infelizmente temos que aprender. Então, vamos lá. Como utilizar essas palavras certamente? Né? Oku, ireru, kakeru, tsukeru, hameru. Se pensa em português, é todo verbo colocar, né? Mas em japonês, assim, tem 5. Então, vamos aprender hoje. Primeira palavra é oku. Oku, né? Oku, que é gramaticamente, né? A gente chama forma de dicionário. Como se fosse, né, infinitivo de português. Então, como colocar. Se você conjugar, eu coloco, né? Eu coloquei, colocarei, assim. Neste caso, na forma polida, né? Atitude polida, em japonês existe uma forma que chama forma masu. Forma masu, né? Que é usado para conjugações verbal. Agora, esse forma mas de colocar, neste caso seria okimasu. Okimasu. Então, oku, okimasu. Oku, okimasu. Que significado seria pôr um objeto num lugar. Esse é oku e okimasu. Exemplo: colocar uma caixa no chão. Como expressa esta frase em japonês é o seguinte:
箱を床に置きます。箱を床に置きます。箱を床に置きます。箱, que significa caixa. Yuka, que significa chão. E okimasu, que é o colocar. Colocar uma caixa no chão. Nesse no de preposição é ni, depois de yuka, né? Tá? Então, agora, vamos, né, lembrar como padrão. Normalmente, esse verbo okimasu utiliza dessa forma. Objeto o lugar ni okimasu. Objeto o lugar ni okimasu. Assim que o padrão. Tá certo? Ok, então, vamos ver a outra. Outra é esta. Ireru. Ireru, que é a forma de dicionário, né? Forma mais é iremasu. Ireru, iremasu. Ireru, iremasu. Então, em que situação usa essa palavra? É o seguinte: por uma coisa dentro de alguma coisa. Neste caso, por favor, utilize a palavra ireru, iremasu. Exemplo, colocar uma tigela no micro-ondas. Neste caso, como falar em japonês é o seguinte: utsuwa o denshi-renji ni iremasu. 器を電子レンジに入れます。器を電子レンジに入れます。Assim. 器 que significa tigela e 電子レンジ que é o micro-ondas. Tá certo? Agora, como micro-ondas tem parte de dentro, você está colocando uma tigela dentro de micro-ondas. Por isso, não pode ser usado aquela outra palavra que é okimasu. Se você fala utsuwa o denshi renji ni okimasu, japonês imagina que você está colocando uma tigela acima de micro-ondas. Não imaginaria que é como dentro de micro-ondas. Neste caso, você tem que utilizar esta palavra ireru, iremasu, se você está colocando dentro de micro-ondas. Tá certo? Então, mesmo, né, jeito, vamos, né, seguir. Como padrão, vamos lembrar. Padrão é a seguinte forma, sim. Objeto ou outro objeto ni iremasu. Né? Objeto ou outro objeto ni iremasu. Assim, tá certo? Então, agora, outra palavra que é assim, né? Kakeru. Kakeru. Na forma mais, kakemasu. Kakeru, kakemasu. Kakeru, kakemasu. Então, em que situação usa esta palavra? É assim, né? Acrescentar algum tempero para um prato. Nesse caso, utiliza esta palavra kakeru, kakemasu. Vamos ver um exemplo, que é colocar molho na salada. Assim, como expressa em japonês é o seguinte: doreshingu o sarada ni kakemasu. ドレッシングをサラダにかけます。ドレッシングをサラダにかけます。ドレッシング, que é aquele molho que a gente coloca para salada, né? Tem vários tipos, né? ドレッシング. E salada é salada, né? Pronúncia um pouco diferente, porque português tem essa diferença de som de L e som de R. Então, salada. Em japonês é tanto, né? Salada, sarada, tanto faz. E agora, kakemasu, né? Neste caso, né? Acrescentado, né? Então, por isso, acrescentando um molho. E também vamos ver o padrão, né? O padrão é o seguinte: objeto, né? Mas digamos molho, tempero, né? Tempero ou prato, né?
comida ni kakemas. Kakemas, né? Objeto o prato ni kakemas. Algum tempero o, né? Prato ni kakemas. Assim. Agora, o que é o complicado? Que se você está cozinhando, né? Você está, tipo, cozinhando carne na panela. Na panela tem carne e caldo. Mas você, se experimentar, né, ainda está faltando sal. E você coloca sal. Nesse caso, o que você acha? Kakemasu? Ou okimasu? Ou iremasu? Complicado, né? Correto é iremasu. Porque você está colocando para dentro de alguma coisa. Dentro da panela, dentro de caldo, né? Você está colocando, temperando. Então, nesse caso, não pode ser usado essa palavra kakemasu. Por isso, aqui eu coloquei como um prato. Já está pronto. Só você está acrescentando, né? Neste caso, palavra kakeru, kakemasu, que seria correta. Tá certo? Então, vamos ver a outra. Que outra é esta. Tsukeru. Tsukeru. Na forma mas é tsukemasu. Tsukemasu. Tsukeru. Tsukemasu. Esse é colocar um acessório. Nesse caso, por favor, usa esta palavra. Tsukeru. Tsukemasu. Certo? Exemplo. Colocar lentes de contato, né? Por exemplo, assim, como falar em japonês é assim, contato lens o tsukemasu. Contato lens o tsukemasu. Contato lens o tsukemasu. Contato lens, que é o lentes de contato, né? Contato lens o tsukemasu, né? Já tá fácil, né? Colocar um acessório. Então, pode ser, por exemplo, colar, assim, né? Necklace o tsukemasu, né? Colocar um relógio de pulso. Udedoke o tsukemasu. Existe assim, né? Vários substantivos que dá para juntar com essa palavra tsukemasu, né? Eu já estou expressando aqui, né, que o padrão é o objeto o tsukemasu, né? Acessório o tsukemasu, acessório o tsukemasu, substantivo o tsukemasu, assim, desse sentido, tá? Ok? Então agora, que é aquela última palavra, vamos ver, que a última é hameru. Hameru na forma mas é hamemasu. 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 Hameru. Hamemasu. Esse é assim, encaixar um objeto em uma superfície justa. Neste caso, utiliza essa palavra hameru, hamemasu, por favor. Um exemplo aqui, colocar um anel. Neste caso, em japonês seria yubi wa o hamemasu. 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 Yubi wa, que significado de anel, tá bom? E hamemasu, né? Ok? Encaixar desse jeito. Por favor, pensar, né? Tá. Padrão é simples. Objeto o hamemasu. Objeto o hamemasu. Por exemplo, você está montando uma quebra-cabeça e tem aquela peça pequena. Você está colocando, né, num buraco. Neste caso, pode usar esta palavra. Hameru, hamemasu. Né? Assim. Tá certo? Ok. Então, pessoal, それでは皆さん、アウラジオジェアテヤキ、今日の授業はここまでです。Muito obrigado por assistir. 視聴していただき誠にありがとうございます。Caso você tenha alguma ideia para
fazer esses vídeos agora, né? Algum tema assim, por favor, né? Tentar me mandar sua ideia, né? Pode ser via Facebook, Messenger, né? WhatsApp, Instagram e aqui no canal do YouTube, deixaria como comentário. Qualquer maneira, eu vou dar uma olhada, né? Todo dia eu estou olhando seus comentários em todas as redes sociais. Por isso, se tiver alguma ideia bem interessante, bem legal, né? Tanto para mim quanto para vocês, um dia eu vou, né, gravar um vídeo desse com seu tema. Por isso, por favor, colaborar comigo. Yoroshiku onegai shimasu. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, se ainda não fez. Assim que terminar este vídeo, por favor, realiza logo. Onegai shimasu. Então, pessoal, それでは皆さん、até a próxima. また来週。バイバイ。ありがとうございました。